Provavelmente você, assim como eu, já sentiu uma, duas ou várias vezes uma alegria gigantesca, algo imenso, que mesmo com o passar dos anos você não se esquece. Uma alegria talvez indizível, inexplicável, daquelas que marcam a sua vida. Mas quando eu olho para esse texto e chegamos finalmente no capítulo 45, eu começo a pensar, será que a alegria que eu senti no momento especial, ou você, chega perto da alegria que viveu José e seus irmãos nesse trecho da palavra? O texto nos mostra aqui que ele dá um brado, ele dá um grito. Ele não conseguia mais se conter. E por que a emoção é tão forte, meus irmãos? Isso nos ajuda a entender também algo sobre as nossas vidas. Por que a emoção de José, ao se revelar, ao chorar, ao abraçar, a perdoar, é algo tão forte? É um momento tão ímpar, porque eu imagino que nenhum de nós aqui, ou talvez pouquíssimas pessoas, experimentaram algo que se compare ao que esse homem tem vivido nos últimos 20 anos. Ele foi para lá, um jovem de 17 anos. Agora ele tem 40 quase. A intensidade do que eles vivem aqui é forte demais, porque a dimensão do ressentimento com esses irmãos é algo muito forte também. O sofrimento, a seriedade das consequências do que eles fizeram com ele, o que ele sofreu, preso, escravizado, por tantos anos, por tanto tempo, é algo muito singular, é algo que, eu creio que nenhum de nós aqui viveu nem perto disso, do sofrimento, digo. Todos nós já sofremos, já tivemos ressentimento com algumas pessoas, mas nenhum de nós teve um irmão, ou vários irmãos, tentando te matar, te jogando num buraco. Quem de nós pode contar algo assim? Se bem que a partir do buraco eu posso contar um pedacinho, mas é para outro dia. Todos nós já fomos prejudicados por alguém, por algum parente, por alguma pessoa, mas quem de nós experimentou algo tão profundo, com uma consequência tão grave, por um período tão longo, sofrendo essa consequência? Quem de nós perdeu a terra? E aí você diz, pastor, eu já perdi um lote, eu já perdi uma casa. Digo, eu não estou falando de uma terra em si, de um terreno. Estou dizendo, quem de nós foi afastado da terra, dada pessoalmente pelo próprio Deus, Criador de todas as coisas? É isso que nós estamos vendo no texto. Por isso, esse momento da reconciliação é algo que faz explodir o peito de José aqui de emoção. Ele consegue encarar os seus agressores, consegue perdoar os seus agressores, ele consegue ver e nos explicar, pelo texto, o propósito que ele enxergou por trás de tudo de tão ruim que aconteceu com ele. E ele glorifica a Deus por isso. Primeira coisa que nós vemos aqui, nesse texto tão rico do reencontro, é algo que nós começamos a ver no capítulo 44. Diante dos nossos pecados, Deus nos cala. É sempre assim. Você pode observar nas Escrituras, pessoas que, como Isaías, por exemplo, são impactadas pela santidade de Deus, ou seja, enxergam os seus pecados, são aqueles que percebem que não tem o que dizer. Deus nos cala. Não sei se você lembra, se estava aqui, o que vimos domingo passado, Gênesis 44, lá no verso 16. Quando Judá diz, o que responderemos ao meu Senhor? O que falaremos? Como nos justificaremos? Então ele responde, achou Deus a iniquidade dos teus servos. É isso que acontece conosco, quando nós sondamos o nosso coração e encontramos, reconhecemos, confessamos o pecado.
nós vivenciamos o arrependimento, e arrependimento real nos deixa calados. O que dizer diante de algo que eu não devia ter feito, mas fiz? Não devia ter falado, mas falei. Não tenho o que dizer. Diante dos nossos pecados, Deus nos cala, e nós vemos a continuação disso aqui, quando José se dá a conhecer os seus irmãos. O texto diz que ele dá um grande brado, pedindo que os egípcios saiam. Ele quer viver um momento agora da aliança, da família, do povo de Deus. Ordena que todos saiam. E então o versículo 2 diz que ele explode em choro. Levantou a voz em choro. E veja, os egípcios saíram. Eles estão longe, isso é um palácio. Não é um quartinho com uma divisória de madeirite. Os egípcios escutam lá o choro alto, aquele que vem de dentro. José se revelando aos seus irmãos. Nessa voz embargada, em grito e barulho de choro, ele diz para os seus irmãos: eu sou José. E ele faz uma pergunta interessante: vive ainda meu pai? Isso nos mostra o ressentimento, o sofrimento. Lembre-se, começamos a observar a história com um pai que tem José como filho predileto. Ele tem uma relação especial com o pai. Desde a história do seu pai com a mãe de José, Raquel, que era especial. A primeira coisa que ele diz é: quem ele é? Cadê meu pai? Meu pai está vivo. Os irmãos que estão diante dele são aqueles que tiraram dele o direito de conviver com o pai que ele amava. E não era qualquer pai. Já mencionei a terra, não era qualquer terra. Esse é Israel, que dá nome ao povo de Deus. Esse é da linhagem de Abraão, Isaac e Israel. É vivo meu pai? Os irmãos, e agora são 11 irmãos, porque Benjamim foi, eles estão ali paralisados diante de José. Eles não sabem o que dizer. Provavelmente eles não sabem o que pensar. Como que esse egípcio, todo aderbado, todo depilado, fala a nossa língua? Eles viram José com 17 anos, caracteristicamente como um povo hebreu. Agora ele está maquiado, sem cabelo, sem barba, com roupas egípcias, falando na língua egípcia. Quem é esse? Eles conversavam livremente na língua deles, do povo hebreu, na frente de José. Mas eles não imaginavam que José falava a mesma língua que eles. Até aqui José estava disfarçando, inclusive usando tradutores para falar com eles. E eles agora escutam ele falando na língua materna: eu sou José, ainda vive meu pai? O sentimento do pecado que dominava o coração vem todo para fora. Eu imagino eles ali de olhos arregalados, boca aberta, com medo. A gente chora, a gente ri. Tem algum sinal ali no rosto dele que confirma formato do nariz, da boca? Será que é José mesmo? Ou será que é uma grande, como se diz hoje, pegadinha egípcia? A única coisa que dá para fazer é ficar ali, travado, esperando o que vem a seguir. Quando José revela quem ele é, nós precisamos entender que automaticamente revela quem eles são. Sendo ele um egípcio, ou sendo ele verdadeiramente José, agora egípcio, quando ele diz, eu sou José, ele está dizendo, vocês são assassinos. Vocês são homens maus. Vocês são aqueles que vendem seu próprio irmão. Eu sou o maior governante do Egito. E eu estou dizendo que vocês fizeram mal ao maior governante abaixo do faraó. E eles, será que é José mesmo? O que a gente faz agora? Nós vimos no capítulo 44, no início desse reencontro, que Judá, ele, em nome de todos os irmãos, diz algo que nos aponta para a única resposta diante do pecado.
ele diz: Deus achou a nossa iniquidade. Judá confessa, ele reconhece que ele é pecador. E diante do nosso pecado, Deus nos cala. A única coisa que deve sair da nossa boca, do nosso coração, é confissão, reconhecimento, arrependimento. José, que havia chorado 2 vezes escondido, agora chora em público e todo mundo escuta. Ele não consegue segurar. Os irmãos estão diante dele e não estão diante dele e não tem como negar o que eles fizeram. Agora pense sobre a emoção dele dizer: eu sou José. Veja que isso o texto enfatiza, porque no versículo 3 ele diz: eu sou José. No versículo 4 ele repete: eu sou José, vosso irmão, aquele que vocês venderam. Ele vai expondo. Lá no versículo 12 ele fala: eu sou José, sou eu mesmo. Certamente eles estavam ali com dúvida, né? Meu Deus, o que está acontecendo? E ele vai clareando as coisas. Mas ele vai exatamente no ponto mais delicado. Eu sou aquele que vocês venderam. Eu lembro. Eu não me esqueci. Eu não esqueci do que vocês fizeram contra mim. E aqui, irmãos, há uma reflexão que nós podemos fazer diante de algo que acontece. Em alguns momentos eu mencionei que José aponta para Cristo. Nós precisamos refletir sobre essas reações. As Escrituras falam que Deus nos perdoa em Cristo e que os nossos pecados eles são lançados no mais profundo abismo. Já mencionei outra vez que Deus não tem problema de memória, não é que Ele esquece. Deus não se esquece das coisas. Mas Ele não leva aquilo em consideração, porque Cristo já pagou. José aqui olha para os irmãos e diz: eu sou aquele que vocês fizeram mal. Eu sou aquele que vocês venderam. Sou eu mesmo. Mas não se preocupem. Eu me lembro de tudo, mas eu não vou usar isso contra vocês agora. Olha como ele diz no verso 4, algo fantástico. E esse é meu segundo argumento. Diante dos pecados, em primeiro lugar, Deus nos cala. Em segundo lugar, na reconciliação, Deus nos aproxima. Olha o verso 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Chegai-vos a mim. Eu não vou usar isso contra vocês, porque eu entendi o que Deus fez em tudo isso. Os irmãos ali sérios, assustados, ouvem José dizendo: chega para cá, vem aqui. Eu não sei quantas vezes, em quantas situações, ou a proporção que você vivenciou um momento de perdão. Alguém que te magoou demais, ou você magoou aquela pessoa, algo que machucou muito. E eu não sei também se você vivenciou a reconciliação. Eu, em alguma proporção, já vivi um pouco disso, mais de uma vez. O que a gente quer é abraçar. É tentar, de alguma maneira, pelo abraço, pelo afeto, pela a intimidade daquele momento, apagar o distanciamento, o afastamento. Você quer consertar o que foi quebrado. E nós vemos aqui no texto: chega para cá. E quando eu olho para essas coisas, é a forma que eu procuro deixar claro que nós precisamos ler as Escrituras. Eu preciso encontrar Cristo aqui, eu preciso encontrar a salvação, eu preciso encontrar o caminho da redenção. E isso me faz pensar exatamente no momento da sua conversão. Alguns de nós cresceram dentro da igreja e isso foi acontecendo aos poucos. Esse foi o meu caso. Eu não tenho um dia, um momento em que eu posso dizer: eu entendi o Evangelho e pronto. Naquele momento tudo mudou, as coisas foram acontecendo.
ao longo da minha vida, mas houve um momento em que, mesmo tendo sido essa salvação, o entendimento da salvação desenvolvido ao longo dos anos, houve um momento na minha vida que eu percebi, eu senti exatamente esse, chega para cá, vamos viver essa relação, com Deus eu estou falando. E aquele momento, ele me constrangia, não lembro quanto tempo, eu fiquei chorando, sozinho. Depois eu quis me reconciliar com pessoas que eu tinha magoado. Foi a primeira atitude. E aí, mais abraço, mais pedido de perdão, mais abraço, mais pedido de perdão. É isso que o Evangelho faz conosco quando Deus, sabendo que nós fizemos tudo o que fizemos, Ele diz, chega para cá. Tenha acesso a mim por meio de Cristo, chegai-vos a mim. As Escrituras usam essa mesma expressão, chegai-vos a mim. Em Cristo, é claro. O véu foi rasgado, chega para perto. E o Evangelho, ele faz exatamente esse movimento que José faz aqui. Deus não olha para você e diz, não lembro de nada, eu não sei de nada. O Evangelho é apresentado e ele diz, chega para cá você que é pecador. Você que é indesculpável, chega para cá, você que fez tudo isso como inimigo meu. Chega para cá. Eu sei de tudo, eu vi tudo, eu me lembro de tudo, mas em Cristo eu não vou usar isso contra você. A carta de Paulo aos Romanos, até o capítulo 5, é disso que ela está tratando. Vocês são indesculpáveis. Mas chega para cá, porque eu não vou levar isso em consideração, porque Cristo já pagou. Indesculpáveis que são justificados, também são. É isso que nós enxergamos aqui num texto tão antigo, numa situação familiar, e encontramos o Evangelho, encontramos a redenção, encontramos o perdão, encontramos o chamado para a aproximação. As Escrituras constantemente, insistentemente nos falam sobre essa aproximação com Deus, que promove a aproximação com o próximo. Quando perguntaram para Cristo, como eu resumo toda a lei? O que é mais importante? E Cristo, teologicamente, explica, achegai-vos a Deus, acheguem-se uns aos outros. Ele diz, amai ao Senhor com todo o seu ser, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E amem o próximo. Acheguem-se. É isso que o Evangelho, o sacrifício, a reconciliação faz conosco. Deus primeiro nos cala, e essa é a nossa doutrina, que talvez seja a mais famosa dos presbiterianos, a eleição. Deus nos chama, nos escolhe, e diz, você não fez nada. Fica calado que não há mérito, você não construiu, você não conquistou a sua salvação, você não merece, eu é que te chamei, vem para cá, calado, chega para perto, ame a Deus e ame ao próximo. O texto continua, quando José diz para eles, não fiquem tristes, porque certamente a tristeza quando o seu pecado é exposto. E você, aqui da nossa igreja, se em algum momento ou quando o seu pecado for exposto, e talvez a liderança, o conselho dessa igreja precise exercer disciplina, eu sei que é ruim para o conselho, porque o momento é ruim. E quando eu digo ruim, não é o propósito da disciplina, porque ele é sempre bom. O momento, a emoção, o ato de saber que eu e os presbíteros comigo são pecadores, tanto quanto qualquer um que está do outro lado, recebendo a disciplina. Então, se torna algo desconfortável. Mas, sempre instruídos pelos nossos princípios de liturgia, pela nossa Constituição, pela Escritura, nós tentamos deixar claro, não se entristeça, que é para o seu bem.
Deus tem um propósito em tudo isso. E nós não somos superiores a você. Nós queremos cumprir esse propósito. É isso que nós vemos no texto. Versículo 5, versículo 6, versículo 7 e versículo 8. Exatamente isso que teologicamente José explica para os irmãos. Não fiquem tristes. Porque para a conservação da vida, vocês fizeram o que fizeram. Veja como ele repete. Versículo 5, ele diz, no final, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, vocês me venderam, mas foi Deus que me mandou na frente. Para que vocês tivessem a vida de vocês conservada, todo o povo de Deus fosse conservado. E ele diz, os seus filhos, os filhos dos vossos filhos e todas as gerações vindouras, Deus me enviou para que vocês tivessem vida. Início do versículo 7. Deus me enviou adiante de vós. Ele repete, para conservar a vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida. Um grande livramento, versículo 8. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus. O que José está nos mostrando aqui é algo que faz parte da nossa teologia. Deus é soberano. É Deus que envia. A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 3, que trata dos decretos de Deus, dos desígnios de Deus, na seção 1, diz exatamente assim. Desde toda a eternidade, Deus, pelos muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou, livre e inalteravelmente, tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é autor do pecado, nem violenta a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. O linguajar, às vezes, não é tão comum para nós, mas a confissão de fé, olhando para as Escrituras, extraindo a teologia das Escrituras, diz para nós, Deus é soberano sobre todas as coisas, e tudo o que acontece foi decretado, definido, ordenado, estabelecido por Ele. Inalteravelmente, tudo quanto acontece, são as palavras que eles usam. Mas, dentro dessa teologia, o texto diz, porém, de modo que Deus não é autor do pecado. Porque pode vir na sua mente, se eu pequei ontem, e Deus decretou todas as coisas, então Deus me fez pecar? As Escrituras dizem, não. Ele é soberano, Ele controla todas as coisas, mas o pecado é responsabilidade sua. Ele não é o autor do pecado, nem o primeiro pecado. O texto diz, Ele não violenta a vontade da criatura, ou seja, você tem uma liberdade de agência. Não é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, ou seja, se você pecou, não foi Deus que fez você pecar, porque a palavra dele já estabeleceu o que é pecado. E quando você peca em desobediência ao que ele disse, mas ele não te trata como um robô, uma marionete. Você peca porque você quis pecar. Ele não te controla absolutamente de maneira que você se torne refém. E então você responde. As causas secundárias estão dentro dos decretos de Deus, mas não fora do controle de Deus, do governo de Deus. Isso é complicado de entender, mas é fascinante perceber como Deus é bom para conosco, como Ele é soberano sobre todas as coisas. Tentando resumir essa doutrina, nós comumente falamos que Deus é soberano, mas o homem é responsável. Eu acho que essa é a melhor forma de explicar algo que é complexo de entender. Deus é soberano, sim, mas você é responsável por tudo que você faz. Então não tente culpar Deus pelos seus erros. O que Deus faz, soberanamente governando, é transformar o mal que você faz em bem. E você diz, mas isso é possível? É o que nós estamos vendo nesse texto. Os irmãos fizeram um mal terrível, e esse é o pecado deles. Não foi Deus que mandou eles venderem José, abandonar.
atentar contra a vida, porque a lei de Deus já diz que não se deve fazer isso. E quando eles fazem, então eles estão errados. Mas então, soberanamente, Deus controla todas as coisas, de forma que José diz: Deus queria que eu viesse para cá, para vocês não morrerem. Então, quando vocês, no pecado de vocês, atentaram contra a minha vida, as coisas não estavam fugindo do controle de Deus, porque Ele queria preservar a vida de vocês, a minha vida, a vida de todo o povo. Então, Deus transforma o mal que vocês fazem, que é responsabilidade de vocês devem responder por isso. Deus faz com que isso se torne uma coisa boa. Talvez a explicação do Novo Testamento que nós gostemos mais sobre isso é Romanos 8. Todas as coisas, de alguma forma que muitas vezes nós não entendemos, elas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. O seu pecado é culpa sua, você vai responder, a consequência virá. Mas Deus não vai te perder. E Ele vai fazer de alguma maneira com que aquele mal que você fez se torne em bem. Nem que seja o quebrantar do seu coração diante da grandeza dEle. Quando você olha para as Escrituras e percebe quão mal você é, e ainda assim a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Nós precisamos ler mais as Escrituras, vivenciar e aplicar para que nós consigamos entender a dimensão, a proporção de como pode Deus ser tão misericordioso, sendo Ele o Deus que poderia simplesmente nos tratar como marionete. Ele não tem o controle do coração do faraó? Ele não podia controlar o meu coração e o seu e nos impedir de pecar? Ele tem todo o poder. Mas Ele não nos violenta. Ele não nos manipula. Ele diz: isso é certo e isso é errado. Viva para a minha glória. E insistentemente nós optamos pela maldade. Então, misericordiosamente, Ele transforma a maldade em bem. O auge, o ápice desse assunto nós veremos no capítulo 50 de Gênesis. Quando José fala claramente: o mal que intentaram se tornou em bem. Ou seja, o mal continua sendo mal. Vocês pecaram e são responsáveis, mas Deus é bom. Então, quando alguém te questionar sobre por que Deus deixa que tanta coisa ruim aconteça no mundo, tente explicar, né? Nem sempre a gente consegue. O mal que existe no mundo não é Deus que promove. Deus promove o bem. E Ele transforma o mal em bem. Jamais Ele transforma o bem em mal. Nós é que fazemos isso. E fazemos isso quando nós não obedecemos à lei de Deus. Simples assim. Porque se alguém vive a lei de Deus em todos os seus aspectos, ele nunca, jamais vai fazer o mal. Antes promoverá a verdade, a justiça, a igualdade, o amor. Cristo é aquele que vem e cumpre toda a lei. E o bem que Ele faz é transformar o mal. Quando na cruz Ele assume o meu e o seu pecado. Todo o mal ali é transformado em bem. Quando Ele paga para que você tenha vida. Ele então se apresenta como o pão da vida. Lembre-se, os irmãos de José estão aqui porque eles estavam querendo alimento, eles queriam pão. José diz: Deus me enviou adiante para preservar a vida de vocês, trazendo provisão, sustento. José diz no versículo 10, vocês vão receber uma terra onde não vai faltar alimento para vocês. A terra de Gósen. Vocês estarão mais perto de mim, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, o seu rebanho, tudo que vocês têm, agora é bem-vindo em nosso meio, onde não vai faltar provisão. O mal que vocês fizeram se tornou em bem para vocês. Vocês que me venderam por um punhado de moedas, agora recebem alimento, moedas de prata, isso no versículo 22 fica evidente, terra, vocês recebem o bem.
Em terceiro lugar, já perdoados, então Deus faz isso conosco, Ele nos sustenta. À noite nós veremos a continuação desse sustento, dessa provisão, mas aqui a partir do verso 11, nós vemos esse sustento na terra de Gósen, que é prometido ao povo de Deus. Isso tudo, irmãos, está nos mostrando, Deus está nos revelando no texto, que Ele nos dá a provisão de alimento, provisão de salvação nesse mundo caído. Mundo da multidão de pecados, quando as pessoas olham para os crentes e dizem, eu não sou crente porque o mundo é repleto de maldade, se Deus existisse, o mundo seria bom. Nós estamos na terra de Gósen, no Egito, na terra da escravidão. Mas nessa terra da escravidão, Deus nos dá pão, nos dá provisão. O suficiente para que nós não tenhamos falta de nada, mesmo estando na terra de Gósen. O mundo do qual Deus não nos tirou ainda, mas Ele não nos abandonou também. Ele nos envia Cristo nesse mundo caído. O pão da vida, que foi ultrajado, muito mais do que José. E olha para nós e diz, chega para cá, chega para perto. Por ora, então, Deus nos concede tudo o que nós precisamos, cada um aqui numa proporção, segundo os desígnios, os decretos de Deus. Não podemos pensar em dinheiro e provisão como algo literal e completamente ligado à sua vida de santidade. Isso seria teologia da prosperidade. Se você peca, você fica pobre, se você não peca, você fica rico. Não é bem assim. Deus abençoa segundo a proporção que Ele tem para cada um, e Ele nos chama a sermos fiéis, independente da proporção. Uns serão ricos, outros não serão, simples assim. Uns terão mais condições, outros terão menos, porque Deus quer que, no chamado para perto, amando a Deus e amando ao próximo, quem tem mais, ajude quem tem menos. E quem tem menos, dê a quem tem mais a oportunidade de agradecer e perceber a provisão de Deus. É isso que nós vamos percebendo aqui no movimento, quando José, que sofre, chama os irmãos da terra, da comida, dá dinheiro e diz, fiquem tranquilos. E esses irmãos agora recebem, e eles estão percebendo, pelo discurso de José, que quem cuida deles é Deus. Não é simplesmente José. É Deus que deu a José a capacidade de interpretar os sonhos, que lá no capítulo 37 eles reprovavam. Agora eles começam a entender. Eu preciso reconhecer a vocação de José. Deus usa José como instrumento, e eu preciso reconhecer esse instrumento. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Esses homens agora sentem o perdão, vivenciam esse momento. É hora de José ter o famoso e tão desejado abraço com o seu irmão de pai e de mãe, Benjamim. Vemos isso no versículo 12. E então ele fala do pai, que ele também quer abraçar, dizendo que os irmãos se apressem. E então ele se abre, versículo 14, ele lança-se ao pescoço de Benjamim e chora, abraçado com ele. Mas tem algo que encerra esse primeiro trecho. José beijou a todos os seus irmãos. Lógico que ele dá um abraço especial em Benjamim. Ele tinha medo de que esses irmãos tivessem feito contra Benjamim o que fizeram com ele. Então, o abraço com Benjamim, ele é muito esperado. Mas ele não deixa de amar os outros. Ele não deixa de perdoar os outros. O texto é enfático em dizer, ele beijou a todos os seus irmãos. Lembra do apóstolo Paulo dizendo para a igreja, saudai-vos com o ósculo santo. Amem-se, irmãos. E já mencionei, repito, porque eu sei que dentro dos nossos corações há isso. Aqueles que estão nessa igreja, em toda a sua história, há 30 anos, certamente já feriram e foram feridos aqui dentro. E tem coisa que a gente não consegue esquecer. Tem coisa que a gente não consegue perdoar direito. E às vezes a gente perdoa, mas fala, fica lá longe. E de fato, eu tenho que concordar com você, perdoar não significa que você agora é obrigado a estar junto todos os dias, abraçado, porque isso não é amor. Mas amor que as Escrituras nos chamam e o texto nos mostra,
é o amor verdadeiro, de não usar contra o outro aquilo que você já disse que perdoou, de tratá-lo com deferência, com respeito, de incentivar, de caminhar. Isso é perdão. E isso é reconciliação. E é isso que as Escrituras dizem que os crentes precisam viver dentro da igreja. Independente da história, do passado, do machucado, nós precisamos aprender com José e com Cristo sobre a vivência dessa reconciliação. Nós não conseguimos concordar, às vezes, nem sobre a organização de um almoço, de um jantar. É normal, irmãos. Nós só não podemos deixar que essas diferenças façam com que o que Cristo fez por nós seja abalado, quebrado, prejudicado. Nós vemos nesse texto, até aqui, todo o capítulo 45, mas claramente até aqui, reconciliação e paz. É um chamado à reconciliação e paz. E o que precisa ficar claro para nós é que essa reconciliação só foi possível porque José havia sofrido e triunfado. Ele olha para o sofrimento e ele se coloca acima do sofrimento e percebe, Deus está usando o mal para o nosso bem. Esse é o triunfo de José, não é o palácio. José nos dá um retrato do que Cristo fez pelos pecadores com o seu sofrimento, morte e ressurreição. E Cristo então sofre, ressurge e diz, Deus, com o meu sacrifício, transformou o seu mal em bem. Está totalmente pago. Vocês agora vão entrar no reino do meu Pai. José passa do sofrimento à glória. Cristo passa do sofrimento ao trono. Para governar e nos chamar, como as Escrituras dizem, que na volta dele, ele dirá, vinde, benditos de meu Pai. Como quem diz, chegai-vos a mim. Adentrai. Essa terra é vossa, esse reino é seu, o governo estará em nossas mãos. Vamos orar, nos achegando em oração a Ele. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando, ó Pai, nesses últimos tempos, de ver uma história familiar tão trágica, observar tanta maldade, tanto pecado. E nos teus propósitos, ó Pai, nos mostrar que tudo isso nos revela a nossa vida, a nossa relação familiar, a nossa relação com os irmãos da igreja, a nossa relação com o Senhor. Obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra é muito clara em nos identificar onde nós precisamos ser identificados. E a Tua palavra é clara em nos chamar a essa reconciliação. Calados, injustificados diante dos nossos pecados, nos celebrando e deleitando na provisão que o Senhor nos concede nessa vida, e então vivenciando esse perdão que o Senhor nos concede, sendo grato por cada provisão, por cada alimento, por tudo aquilo que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai. O que eu te peço de maneira particular é que o Senhor mesmo aplique sobrenaturalmente essas verdades no coração de cada um aqui, para que haja resposta de vida de fé, para que não seja só um momento em que nós aprendemos um pouquinho mais sobre uma narrativa bíblica. Fala conosco, Pai. Muda a nossa mente, muda o nosso coração, faça-nos entender que precisamos nos calar e amar. Amar ao Senhor, obedecendo, nos responsabilizando pelos nossos erros e desobediências, e amando uns aos outros, tendo em Ti mesmo e pela Tua palavra a capacidade de perdoar e conviver com quem nos fere, porque Cristo nos torna um.
apesar dos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Pai, nós temos muita dificuldade e carecemos muito da tua ação sobrenatural sobre nós. Do contrário, seremos aqui religiosos, amargurados, convivendo apenas pela obrigação da religião. E é isso que a palavra nos deixou claro nessa manhã, que nós não podemos fazer, não podemos viver. Transforma nosso coração, ó Pai, amolece e abençoa cada um de nós e a nossa igreja como um todo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, e então encerramos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós, filhos de Israel, Igreja Presbiteriana Central, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém.